Falando em eleições, agora numa eleição que está muito mais perto, que é a eleição municipal de 2020. A gente tem o deputado federal Carlos Sampaio conseguindo agora pela 4ª vez consecutiva a liderança do PSDB na Câmara dos Deputados. E com isso, o Carlos Sampaio fica um pouco mais distante da candidatura à Prefeitura de Campinas, né, Rose? É isso, pelo menos é a avaliação que os políticos estão fazendo, que se o Carlos Sampaio quisesse de fato ser o candidato pelo PSDB à Prefeitura de Campinas, ele não assumiria um cargo importante como esse, que é a liderança de uma bancada importante lá no Congresso, e o fato dele assumir esse cargo demonstra que o interesse dele em ser o futuro prefeiturável e disputar as eleições é muito baixo. Por que ele fez isso? Havia uma disputa muito grande entre o governo do PSDB, entre os tucanos de São Paulo e de Minas Gerais, que estavam disputando esse cargo. De um lado, o governador de São Paulo, João Dória, estava apoiando um deputado e o Aécio Neves, outro deputado. E a briga foi tão grande dentro da bancada que no final do ano passado eles tiveram que recuar e colocaram o Carlos Sampaio como interino. E ontem teve uma reunião da bancada e decidiu então que o Carlos Sampaio fica até o final do ano, porque ele seria um nome de consenso. Nesse momento, fazendo uma avaliação assim, mais fria, o Aécio Neves, ele sai muito derrotado, porque nos bastidores diz que ele tinha só 5 votos favoráveis a ele e que os outros candidatos o outro candidato do PSDB, do Dória, teria mais votos, né? No entanto, para poder pacificar o partido e não criar uma divisão muito grande, como já está, decidiu-se então pelo Carlos Sampaio. Carlos Sampaio, que é do PSDB, como a gente está colocando aqui, e agora o que se está falando em Campinas é quem seria, se o Carlos Sampaio não for o candidato, quem seria o candidato do PSDB. Lembrando que a dobradinha Jonas Donizete, PSB e PSDB de Carlos Sampaio, ela já é real aqui em Campinas por 8 anos. Já são 8 anos dessa parceria. E está todo mundo se perguntando qual seria o plano B, tanto do Jonas quanto do PSDB. Aí você tem o nome do dono aqui do supermercado, do João Galassi, que hoje é o presidente do próprio PSDB de Campinas, mas a gente tem uma crise dentro do PSB do Jonas, que é a briga do Rafa Zimbaldi com o grupo do Jonas, aí encabeçada pelo Vanderlei Almeida, que também é pré-candidato, então a disputa está bem grande dentro. Na verdade, o que se tem hoje é o seguinte, não se tem candidato. O grupo do Jonas está amealhando um monte de partidos, DEM, PTB e vários partidos, PTB não, outros partidos, DEM, o PSC, alguns partidos que já fazem parte da própria base de governo. Ele está reconstruindo e colocando os presidentes e mexendo com as executivas, tudo para quando chegar agosto, ele ter um grande apoio desses partidos para poder repetir aquele arco de alianças que ele já fez na última eleição, que tinha mais de 20 partidos. Então, o Jonas está querendo fazer isso. Lembrando que o Jonas não pode ser candidato, ele deve indicar alguém, né? E é justamente essa pessoa que está todo mundo querendo saber quem é. Rose, eu tô com uma dúvida, uma coisa meio boba, assim. Por exemplo, Henrique Magalhães Teixeira, ele é vice, né, do Jonas Donizete desde 2013, né? Quando o Jonas Donizete assumiu, ele começou a exercer esse cargo de vice-prefeito e foi por 8 anos, até agora a conclusão no dia 31 de dezembro de 2020. Poderia alguém convidá-lo para ele ser candidato a vice? Ele poderia ter um terceiro mandato? Eu citei o vice-prefeito de Campinas, mas pode ser de outra cidade, sei lá. Ele poderia, Marcos, mas eu não acho que ele vai ser convidado, porque ele só virou vice porque ele estava no PSDB. Mas a lei autoriza o vice ter um terceiro mandato consecutivo. Entendi a tua pergunta. Não sei, precisaria checar. Ele pode ser candidato a prefeito. Eu preciso checar. Agora entendi essa pergunta. Eu lembro do Geraldo Alckmin. Tá, eu preciso checar. Não sei te responder. Prefeito pode, vice eu não sei. Vamos pesquisar e aí a gente traz essa resposta aqui no Bastidores do Poder quanto antes. Tem uma participação, o Celso mandou mensagem pra gente pelo WhatsApp 991969255. Vamos ver. O Celso falou, boa tarde, falamos muito das eleições presidenciais, mas se o eleitor não fizer boas escolhas para a Câmara Federal e o Senado, nada avança, o presidente não governa sozinho. Abraços. Um abraço para você, Celso Santos, não mandou a cidade dele, mas é exatamente isso, né? E agora, trazendo aqui para a realidade das eleições municipais de 2020, é a mesma coisa.
coisa, o eleitor tem que ter essa preocupação também em relação aos vereadores, né? Não adianta só se preocupar para prefeito. Os cargos do legislativo tem também uma importância muito grande. Mas se tem, porque vamos lembrar aí que o aumento do IPTU, aquela cacetada de quase 60%, que não se materializou em 60% este ano, porque houve aí uma revogação do aumento de 10% neste ano, porque é um ano eleitoral, ocorreu porque o prefeito Jonas Donizete fez o projeto de lei, mandou para a Câmara e foi aprovado de um dia para o outro. Por quê? Porque os vereadores são todos da base de sustentação do prefeito. Então, obviamente, uma Câmara Municipal, uma Câmara Federal, uma Assembleia Legislativa, um Senado, a gente precisa saber escolher e saber quem põe lá dentro, porque senão eles vão legislar contra você e vão enfiar a mão no teu bolso, não tem jeito. E você que está acompanhando Bastidores do Poder, você lembra em quem você votou para deputado federal, deputado estadual em 2018, para vereador no ano de 2016? Lembra? Está gostando do desempenho daquele que está no cargo legislativo com seu voto? Manda mensagem para a gente, conte o que você está achando. Não precisa citar o nome da pessoa, só fala, eu lembro e eu não estou satisfeito. Então, eu lembro e estou satisfeito.